Boa noite, prezados. Me chamo Caroline Queiroz. Essa é minha dupla. Boa noite, me chamo Vitor Rocha. Somos graduandos do curso de Administração pela Universidade Castelo Branco e hoje viemos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo nome se deu A Importância do Compliance na Gestão das Organizações. Nosso professor orientador foi o mestre André de Oliveira. A motivação para a escolha desse tema se deu que, com a Lei 12.846, chamada Lei Anticorrupção, sancionada em 2013, um número crescente de empresas notaram a necessidade de implementação do compliance para o controle e diminuição de riscos inerentes ao negócio. Nesse contexto, temos que em um escritório de advocacia podem existir várias possibilidades de desvios de conduta por parte dos funcionários. Buscamos entender como o compliance poderia ajudar a empresa a passar mais credibilidade e confiança nas suas ações. Daí se destaca a seguinte problemática: quais os benefícios da aplicação dos conceitos dos processos de compliance? O trabalho teve como objetivo geral analisar a eficiência da ferramenta após a sua implementação e os objetivos específicos, identificar o conceito de ética para os indivíduos, entendimento dos termos de compliance e estudar o comprometimento do indivíduo para com as normas éticas corporativas. De acordo com Cotrim, as normas morais são cumpridas de acordo com a convicção pessoal de cada indivíduo. Já as normas jurídicas são aquelas que devem ser cumpridas sob pena de punição do Estado em caso de desobediência. De forma geral, a ética é vista como uma ação correta, o que é esperado pela sociedade para determinada situação. Ela contém os princípios que norteiam o comportamento humano, de acordo com sua cultura social. Adentrando o conceito de ética profissional e seguindo o raciocínio de Ellen Castro, a mesma é disposta pelo autor como um conjunto de normas de condutas que devem ser postas em práticas no exercício de qualquer profissão. Entendida como ciência da conduta, a ética profissional é assim também parte da ética em seu contexto amplo. Para Lisboa, são 4 formalidades que devem ser consideradas no mínimo para o exercício profissional e uma possível criação de código de conduta, sendo elas a competência, sigilo, integridade e objetividade. Diante dessas, conclui-se que, pela visão geral do autor, profissões apresentam a ética em questões relevantes que saem do campo profissional, como a pena de morte, o aborto, eutanásia, que são questões morais que se apresentam como problemas éticos, pois pedem uma reflexão não somente profissional, e assim, ao se deparar com elas, o profissional não se faz somente como tal, e sim como um pensador da profissão que exerce na sociedade. Seguindo o raciocínio de Henriques, Velázquez apresenta esse rol de problemas éticos algumas práticas não éticas no mercado, umas frequentemente encontrados nas empresas em seu âmbito geral, como a corrupção, o desvio de materiais internos e os produtos de comércio. Deve-se levar em consideração a necessidade de discussão sobre a conduta nos negócios, já que a maioria dos valores, como o respeito ao próximo, senso de justiça, fazem parte da formação individual e a criação de caráter de cada um. Definindo o comportamento organizacional, segundo Chiavenato, pode ser entendido como predição e a gestão do comportamento humano dentro das organizações. Já para Robbins, trata-se de uma área de estudos que investigam a influência que determinados grupos e a própria estrutura organizacional exercem sobre o comportamento do indivíduo. Nos aproximando ao tema da corrupção, especialmente no Brasil, existe um longo histórico de corrupção no âmbito público e privado. De acordo com o da Mata, muito se deve à cultura de corrupção, pois os indivíduos estão naturalmente buscando algum tipo de vantagem, seja na vida particular ou profissional. Corroborando com a abordagem do comportamento organizacional, há a necessidade notória de implementação do Código de Conduta por parte das organizações. Através do Código de Conduta, as organizações conseguem um referencial sobre a conduta e práticas do colaborador junto à empresa. O propósito da implementação do Código de Conduta será padronizar e regulamentar o comportamento no meio corporativo. Ele também servirá para eliminar incertezas sobre determinado comportamento, se é corruptível ou não, podendo até punir os infratores do Código. De maneira geral, o fenômeno da corrupção é de grande preocupação por parte dos empresários, pois além de ser crime previsto em Código Penal brasileiro, interfere notoriamente nos resultados das organizações. E a fim de minimizar os riscos auditáveis, as empresas vêm cada vez mais investindo em práticas que controlem as ações de seus funcionários para diminuir os riscos de corrupção em âmbito empresarial.
A fim de dar início a um entendimento da necessidade de implementação do compliance nas organizações, as atividades são decorrentes a diversos fatores que ao longo dos anos vêm determinando essa maior necessidade. As atividades de controlar e de estar em compliance. Principalmente no Brasil, o termo compliance surgiu na época de 90, porém nos últimos anos se tornou um objeto de estudo. Compliance é o dever de estar em conformidades e fazer cumprir leis, diretrizes e regulamentações internas e externas, buscando mitigar o risco legal. Em desdobramento, o compliance passa a ter maior relevância jurídica por contratos trabalhistas e pela legislação vigente anticorrupção, que delimita certos comportamentos dos funcionários como esperados ou não. Nesse cenário, atuará como forma de prevenção de futuros atos considerados ilícitos. Relacionando-se às políticas de segurança de informação, as empresas utilizam-se do compliance como ato normativo para que os funcionários não divulguem relações de informações sigilosas que possam denigrir a imagem da empresa perante a clientes, concorrentes e até mesmo a sociedade. Quanto aos meios, a pesquisa foi feita em caráter explicativo, de forma documental em busca bibliográfica por autores da área, com análise descritiva dos termos abordados. Como qualitativa, tinha como intuito levantar dados do comportamento do colaborador quando abordado o termo compliance e aos reflexos à inclusão do código de conduta e posicionamento geral ao entendimento de atos corruptíveis. Sendo assim, realizamos um questionário com participação de 40 respondentes. O formulário compreendia perguntas pautadas por questões pertinentes à prática de corrupção despretensiosa. A amostra revelou que 57,5% dos indivíduos não possuem uma política anticorrupção na sua organização. Justificando a predisposição dos indivíduos em efetuar atos ilícitos, 50% acreditam que o caráter pessoal seja determinante para a ocorrência de tal. E, em concordância, outros 72,5% assinalaram que esses mecanismos de controle existentes não significam falta de confiança no empregado. Podemos constatar assim que, além de não se sentirem descredibilizados, estão cientes das melhorias associadas à prática. Buscando informações sobre a existência de algum canal de denúncia para práticas que ferem a política interna da empresa, 72,5% dos respondentes não possuem e desconhecem tais meios de denúncia. Seguindo a mesma linha de raciocínio, questionamos também com exemplo se compreendiam que alguns atos considerados inocentes, como a retirada de uma caneta das dependências da organização, poderia englobar um ato de corrupção, e 28% alegaram que não estavam cientes. Podendo-se concluir que existe grande parte dos colaboradores que, embora cientes das práticas e condutas da empresa, não estão sendo bem direcionados quanto ao compliance. Compreende-se aqui que a pesquisa conseguiu atingir o seu objetivo geral em mostrar a tamanha importância do investimento em compliance e o ensinamento sobre o mesmo aos colaboradores a fim de gerar melhores resultados nas realizações dos serviços prestados. Assim também para com os objetivos específicos em identificar e conceituar a ética, a aplicação do compliance e a necessidade do comprometimento dos indivíduos perante as normas éticas aqui expostas. O compliance já é uma realidade no mundo e cada vez ficará consideravelmente mais difícil ignorar a necessidade de sua aplicação, não importando o porte da empresa. Nos dias atuais, existe uma grande movimentação por parte das instituições, tanto públicas quanto privadas, para que as atividades sejam cada vez mais responsáveis e voltadas para diretrizes éticas e transparentes. O presente trabalho analisou como se encontra o compliance dentro das empresas em particular, direcionando o estudo para as empresas entenderem a percepção do colaborador sobre o assunto, procurando destacar dificuldades específicas dessa companhia. Também procurou identificar os principais riscos que podem ser encontrados no resultado da vulnerabilidade ao fisco aplicado em uma empresa. Com isso, apresentam-se a aplicação de ferramentas de controle de comportamento e dos procedimentos que merecem implementação, estruturações na áreas internas, tudo com o objetivo de eliminar ao menos ou mitigar o risco inerente à organização. Conclui-se que, nessa perspectiva, a ética e a confiança mostram-se como motivadores no controle dessas relações. A partir das atitudes morais e éticas, os funcionários desenvolvem atitudes coerentes, fazendo-se o que é esperado pela organização no alcance dos resultados.
Boa noite, meu nome é Evelyn. Boa noite, meu nome é Viviane. Somos do curso de Administração. O tema abordado no nosso TCC é Realidade Aumentada no Treinamento e Desenvolvimento. O orientador foi o professor André de Oliveira. Com o avanço tecnológico, surgem diversas formas de melhorar a execução do treinamento e desenvolvimento. Uma delas é a utilização da tecnologia de realidade aumentada, conforme também com as necessidades das empresas diante aos diversos cenários, como, por exemplo, com o surto do Covid-19, exigiu das empresas a adoção de soluções mais avançadas e virtuais para dar continuidade nos projetos e serviços ofertados. A realidade aumentada se mostrou uma tecnologia em potencial nesse período de pandemia, segundo o Computer World 2020. O problema foi quais os benefícios que a realidade aumentada pode gerar no processo de treinamento e desenvolvimento. Os objetivos geral é evidenciar a eficácia de realidade aumentada nas ações de aprimorar e capacitar os funcionários no processo de treinamento e desenvolvimento. Os objetivos específicos são conceituar treinamento e desenvolvimento, conceituar realidade aumentada, apresentar o processo de implantação e utilização da realidade aumentada no processo de capacitação e identificar os benefícios do uso da tecnologia. A hipótese foi que espera-se comprovar que no processo de treinamento e desenvolvimento, a partir da utilização da realidade aumentada, podem ter os seguintes benefícios: maior velocidade no desenvolvimento das competências desejadas no processo organizacional e a empresa obtém mais produtividade e engajamento dos colaboradores. E a justificativa é o presente estudo, mostrará como a realidade aumentada poderá melhorar o treinamento e desenvolvimento dos colaboradores dentro das empresas, mostrando assim a importância do uso dessa tecnologia. Pressupostos teóricos são treinamento e desenvolvimento, realidade aumentada, produtos disponíveis e segmento, benefícios da realidade aumentada. Agora eu vou falar um pouco do conceito de treinamento e desenvolvimento. O treinamento e desenvolvimento é um conjunto de métodos que as organizações adotam para capacitar e aprimorar seus funcionários a curto e longo prazo. Suas diferenças são que o treinamento é uma prática voltada a curto prazo e que tem foco de capacitar o funcionário para exercer melhor suas funções. Já o desenvolvimento é o processo voltado para o aperfeiçoamento da performance do colaborador dentro da empresa a longo prazo. E as técnicas de treinamento e desenvolvimento, segundo Hotmart 2018, são treinamento organizacional, comunicação assertiva, treinamento de liderança, treinamento motivacional, desenvolvimento de competências e habilidades e o coaching corporativo. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite sobrepor elementos virtuais à nossa visão de realidade. E necessita de 3 elementos para que ela aconteça, que é o objeto real, que possibilite a interpretação e criação do objeto virtual, uma câmera ou outro dispositivo capaz de transmitir a imagem do objeto real e um software apto a interpretar o sinal transmitido pela câmera ou dispositivo. Ou seja, é preciso de objeto real, um produto que possua em sua embalagem um QR Code, por exemplo, e quando a câmera capta esse QR Code dentro desse produto, o software ele traduz esse conteúdo e o resultado dessa ação pode ser um texto, uma imagem ou um objeto virtual misturando fantasia e realidade na tela do dispositivo. E é essa sobreposição de ambiente digital e mundo físico que conhecemos por realidade aumentada. Os produtos disponíveis em segmentos são que a realidade aumentada pode ser usada em diversos segmentos, como na educação, na medicina, imobiliário, indústria, varejo, nos eventos das empresas e entre outros. Agora vamos mostrar exemplos de empresas e segmentos que utilizam essa tecnologia. No estabelecimento que vende roupa, essa tecnologia pode ser usada para dar ao cliente a possibilidade de testar o produto antes de comprar, como, por exemplo, ele pode visualizar como ficaria um vestido com algum acessório, facilitando assim a melhor escolha de compra. Em uma construtora, pode ser usada para fornecer uma amostra real da aplicação do produto, como, por exemplo, os donos de uma construtora podem mostrar ao cliente como seria o visual de um apartamento que ainda não foi construído, antes de comprar um móvel. O cliente teria também a possibilidade de checar se esse móvel cabe na sala do seu apartamento através de um aplicativo. Em uma indústria, essa tecnologia pode ser usada para facilitar tarefas desafiadoras
auxiliadoras que tomam o tempo dos seus funcionários. Ela pode possibilitar que equipes agilizem e otimizem processos de produção de produto ou processos de organização de estoque, por exemplo, através de um treinamento e desenvolvimento mais eficiente com essa tecnologia. Segundo o Sebrae Minas 2018, esses foram os exemplos de utilização dessa tecnologia. Benefícios da realidade aumentada. Apesar dessa tecnologia parecer que tem um alto custo, mas na verdade ela tem um baixo custo de investimento, que é convertido em retorno para as empresas. A vantagem competitiva é que quando as empresas utilizam a realidade aumentada no seu treinamento e desenvolvimento de funcionários, elas estão à frente de seus concorrentes. Assim, também evita erros e melhora o desempenho dos funcionários e melhora a interação com os clientes. A metodologia utilizada nesse trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória, e foram acessados conteúdos online produzidos por diversas empresas da área de tecnologia ao uso da realidade aumentada. Apresentação e análise de resultados. Foi elaborado 2 pesquisas exploratórias sobre o uso da realidade aumentada, treinamento e desenvolvimento, realizada com as startups e com a empresa Samsung, que utiliza essa realidade no seu treinamento e seus colaboradores. Na análise dos resultados das pesquisas realizadas nesse trabalho, foi visto que os principais motivos da busca pela realidade aumentada, em geral, seria o desejo das empresas quererem inovar, aumentar a eficiência do treinamento e ter ela como diferencial competitivo e também reduzir custos e acidentes. A percepção dos seus clientes diante ao preço dos serviços da realidade aumentada em geral, eles não acham alto preço, pois os orçamentos costumam estar dentro da sua realidade. O valor básico que uma empresa investe para adquirir esse serviço é variável. Com funcionalidade mais simples de realidade aumentada, o preço base é de 3.000 até 5.000. E com funcionalidades mais complexas, o preço base fica de 30.000 até 120.000. Os principais ganhos que as empresas adquirem ao usarem o uso da realidade aumentada seria a melhor capacitação e desenvolvimento dos colaboradores, ganhos operacionais, melhor interação com os clientes e colaboradores, aumentando o lucro. Após adquirir esse serviço, as empresas inovam mais em relação à tecnologia, possuem melhor interação com seus clientes e colaboradores e melhor eficiência no treinamento passado para os seus colaboradores. Os principais clientes ou segmentos que contratam as empresas são todos os segmentos. Os exemplos, temos alguns exemplos de empresas que utilizaram, que foram a Huawei, Heineken, Bauducco, Samsung, Coca-Cola e a empresa IP. Principais exemplos de como as empresas eram antes de adquirir esse serviço. Elas não inovavam muito em relação à tecnologia, no treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores e na integração com os seus consumidores e funcionários. Casos de utilização de realidade aumentada no treinamento de colaboradores. Temos 2 exemplos. O primeiro é a Samsung treinando vendedores de seus produtos para a linha branca e a outra foi a Huawei, que utilizou um tablet com realidade aumentada, que mostra como funciona o galpão logístico dela, treinando assim seus funcionários. Agora é a pesquisa exploratória com a empresa Samsung. O motivo da procura por essa realidade aumentada foi o desejo de liderar a adoção e o conhecimento da tecnologia de realidade aumentada. Os seus principais ganhos após o uso dessa tecnologia foi o reconhecimento como uma empresa pioneira, inovadora e que entrega experiências inéditas a seus clientes e teve uma melhor integração com seus funcionários. A empresa, antes de adquirir esse serviço, o seu treinamento era feito de forma convencional e ela ainda não tinha usado nenhuma ferramenta tecnológica atual, como a realidade aumentada. Após adquirir essa ferramenta, permitiu que a criação de cenários imersivos para aplicação de simulações e treinamentos da equipe de forma prática, pois não havia necessidade de ir a campo. De acordo com o que nós abordamos, a nossa conclusão foi que a tecnologia de realidade aumentada ainda não é muito utilizada pelas empresas, mas é importante usá-la no processo de treinamento e desenvolvimento, por se tratar de uma tecnologia que explora os novos recursos, além de tornar o aprendizado mais produtivo e objetivo. Permite o acesso das informações à distância, economiza tempo, reduz custos e erros e ainda agrega valor às organizações que investem nela, assim ratificando a hipótese inicialmente proposta. Então, é correto afirmar que o uso da tecnologia de realidade aumentada trará diversos benefícios às empresas. Por esse motivo, o uso dessa ferramenta deve ser visto como um investimento tanto para a organização, para o colaborador,
também como diferencial competitivo para a organização. Então, para conseguir realizar essas pesquisas e coletar informações, não foi fácil, pelo fato das empresas usarem a realidade aumentada como segredo, principalmente no treinamento aos colaboradores, visto que muitas empresas não responderam aos questionários por causa dessas informações serem estritamente confidenciais. E ainda está em fase de implantação e aperfeiçoamento. Ela ainda não é uma tecnologia implementada 100% comparada com métodos convencionais de treinamento, porém, aos poucos ela está se difundindo e muitas empresas já perceberam a importância de investir nessa tecnologia. Então, por isso que nós escolhemos esse tema, por ser uma coisa nova, que não é muito falada, e que as empresas quase não utilizam. Mas decorrente dessa pandemia que aconteceu esse ano, no futuro as empresas devem aderir a essa tecnologia em seus treinamentos e desenvolvimento. Boa noite, obrigada. Boa tarde, meu nome é Gustavo Ponte de Alencar. Hoje estarei aqui com minhas colegas de turma apresentando esse trabalho. Boa tarde, meu nome é Monique Nascimento, também estou apresentando o trabalho. Boa tarde, meu nome é Milena Grimaldi, também estarei apresentando o trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Superando a Crise, a análise do processo de gestão de mudança em uma empresa joalheira do Rio de Janeiro. Nosso professor orientador é o André de Oliveira. O ano de 2020 foi marcado pela disseminação do vírus da Covid-19. Tanto a saúde pública quanto o setor financeiro se viram numa crise de grande escala. As organizações decidiram teletrabalho, mais conhecido como e-commerce, e também adquirir o e-commerce, que seria as vendas através de Neste cenário, a microempresa que atua no mercado joalheiro e contendo 10 colaboradores decidiram aplicar esse processo de gestão da mudança da empresa, tentando diminuir os impactos trazidos por essa crise. O nosso problema de pesquisa pretende discutir o seguinte: como um processo de mudança eficiente pode tornar uma empresa de joias mais competitiva, mesmo em tempos de crise. Nosso objetivo geral é compreender a importância da adoção de uma gestão preparada para lidar com as mudanças de uma crise econômica globalizada e os benefícios que traz para uma maior competitividade comercial. Nossos objetivos específicos são expor a definição da gestão da mudança e sua aplicabilidade, analisar a aplicação da gestão da mudança em uma microempresa no segmento joalheiro e também compreender como a gestão da mudança auxilia na minimização dos impactos. No que se compete à mudança organizacional, Bressan define que qualquer alteração, seja planejada ou não, nos componentes organizacionais ou na relação entre o ambiente interno e a organização, que possa ter consequências relevantes de natureza positiva ou negativa. Vale ressaltar que Brasil e Cook também define a mudança organizacional como uma resposta para as crises. No que se compete a tipos de mudanças vertentes, temos mudança de primeira ordem, seria uma mudança mais linear e contínua. Já a segunda ordem seria uma mudança oposta, sendo radical e descontínua. Já a mudança incremental, imposta por Silva, seria arranjo institucional. E a mudança transformacional seria visão, valores da empresa. Já a mudança contínua, por fim, é uma mudança contínua e evolutiva. A exótica seria uma mudança descontínua e intencional. Compete ao conceito de liderança, Robbins define liderança como a capacidade de influenciar um grupo para alcançar metas. O líder é a gente que tem na sua personalidade confiabilidade e responsabilidade de acordo com base. Quanto aos tipos de liderança, a liderança carismática, o líder influencia suas ações e seu comportamento. Ele tem boa relação interpessoal e inspira seus liderados. Já na liderança transformacional, ele é a liderança carismática contemporânea. Eles são capazes de motivar, incitar e aspirar pessoas. São considerados por baixo como peça-chave para que as pessoas façam mais do que já pretendiam, sem medo de punição. Na liderança transacional, tem a relação de troca entre o líder e o liderado. A respeito de cultura e clima, Porter ressalta que a adaptabilidade da organização e de sua cultura pode torná-la altamente competitiva. Já o clima são os sentimentos partilhados sobre a organização que podem impactar positivo e negativamente.
Quanto à comunicação, que a Venato define como a comunicação é a transmissão de informações de uma pessoa a outra ou de uma organização. Já para Cotter, a comunicação auxilia na aceitação das adaptações e das novas condições, pois ela permite entender o que, quando e por que as organizações estão mudando. Cotter também define os 8 erros mais comuns cometidos pelas organizações no processo de mudança, sendo eles permitir a flutuação excessiva, falhar na criação de uma coalizão administrativa forte, subestimar o poder da visão, comunicar a visão de forma ineficiente, permitir obstáculos que bloqueiem a nova visão, falhar na criação de vitórias de prazo, declarar prematuramente a vitória e negligenciar a incorporação sólida de uma mudança à cultura corporativa. Quanto à resistência à mudança, Galford e Seybold defendem que a resistência à mudança se origina de 4 fontes: ceticismo, medo, frustração e atitudes individualistas. Alguns autores ressaltam que é um mecanismo natural e inevitável, mas nem todos os autores concordam com isso. Ainda no âmbito da resistência à mudança, Robbins sugere 8 que podem auxiliar a enfrentar essa resistência, que são elas: educação e comunicação, participação, apoio e comprometimento, desenvolvimento ativas, implementar mudanças de forma justa, manipulação e cooptação, selecionar pessoas receptivas à mudança e, por fim, a coerção. Sobre estratégias competitivas, segundo Cotter, para que as organizações mantenham-se competitivas, é importante ter flexibilização e adaptar suas culturas à nova realidade e às constantes transformações de mercado. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi baseada em pesquisas bibliográficas, análise dos documentos disponibilizados pela empresa foco do estudo de caso, que mostrou-se exploratória. Foi aplicado questionário com 10 perguntas utilizando as abordagens qualitativas e quantitativas. Esse questionário foi utilizado para a análise e a apresentação dos resultados a seguir. No gráfico 1, as colaboradoras foram questionadas quanto à transmissão das diretrizes pela empresa. Como resultado, podemos observar que 50% das colaboradoras entendem que a empresa não deixa claras suas diretrizes. No gráfico 2, como percebido, 80% das colaboradoras responderam que a comunicação das novas estratégias foi clara e bem-sucedida. Sobre a participação no processo de mudanças na empresa, vimos no gráfico 3 que 60% dos respondentes só participaram quando as mudanças estavam em execução. Perguntamos aos colaboradores se as estratégias implementadas para enfrentar a crise foram relevantes e apresentaram resultados positivos. 100% responderam que sim. No gráfico seguinte, perguntamos a relação sobre o comprometimento no processo de mudança. 40% responderam que todos demonstraram comprometimento. No gráfico seguinte, temos a empresa onde você trabalha forneceu capacitação suficiente aos colaboradores para a condução do processo de mudança. 40% responde que forneceu capacitação aos colaboradores. E no gráfico seguinte, temos a resposta de recursos necessários para a condução do processo de mudança. 60% responderam que disponibilizou somente parte dos recursos necessários durante o processo. Quando perguntado se o líder das mudanças foi bem sucedido nas medidas tomadas em meio à crise causada pela pandemia, 80% responderam que sim, as medidas foram bem sucedidas. Quando perguntados quais as causas das mudanças, 50% respondeu que foi por conta da pandemia da Covid-19 e 30% respondeu que foi para se adaptar ao mercado. Quando perguntado sobre as falhas ocorridas no processo de mudança, 40% respondeu que houve falha na comunicação e 30% respondeu que houve falha no planejamento. Concluímos que a pesquisa realizada teve seus objetivos alcançados, respondendo ao problema de pesquisa e evidenciando a importância e os benefícios gerados pela aplicação do processo de gestão da mudança na empresa estudada.
contribuindo também para a literatura acerca do tema abordado. Com isso, finalizamos nossa defesa do trabalho de conclusão de curso e eu agradeço a atenção e a oportunidade. Gostaria de agradecer ao nosso professor André de Oliveira pela guiação e confecção do processo de TCC. E eu gostaria de agradecer a Branca pela oportunidade de defesa do nosso trabalho de conclusão de curso. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Alexandro, sou estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Castelo Branco, em parceria com o aluno Rodrigo Souza. Nós vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. A nossa orientadora é a professora Paula Ferreira, e o nosso coordenador é o professor Anderson. Nosso tema abordado é atualizações financeiras dos contratos administrativos. Nós vamos falar a respeito de reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro dos preços. Vamos fazer uma introdução que caracteriza um contrato administrativo entre um ente público e a empresa privada por meio de licitação e dos métodos utilizados para reequilíbrio econômico-financeiro dos mesmos, em virtude da oscilação econômica. O nosso artigo apresentará uma análise sobre os meios de se atualizar um contrato administrativo e suas peculiaridades, realizando considerações sobre o início da terceirização e sua utilização no Brasil, bem como conceituação de um contrato administrativo. O problema da pesquisa: quais os tipos possíveis de atualizações financeiras dos contratos administrativos e quais impactos podem gerar para o ente público. O objetivo do trabalho: analisar os mecanismos utilizados na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos e suas consequências para a administração pública. Metodologia: é uma abordagem exploratória, qualitativa e descritiva, pois retrata os procedimentos existentes. Sua base é teórica, realizada através de livros, trabalhos científicos relacionados ao tema, publicações e artigos da web escritos por profissionais reconhecidos e renomados. Esclarecemos como bibliografia documental, pois buscou-se referencial teórico para análise e verificação. Vamos conceituar a terceirização e sua chegada no Brasil. A terceirização é a ação de contratar uma empresa e ou pessoa para execução de suas atividades meio, proporcionando maior disponibilidade, tempo e recursos. Tal modalidade aportou no Brasil nos anos de 1930 e entre 1940, porém, apenas em 1950, ela obteve aceitação no meio privado através das indústrias automobilísticas. E somente em 67, por força da lei, descentralizou tal modalidade das estatais. E no ano de 1970, criou-se normativa específica para o setor privado e, anos à frente, legislação em definitivo. Vamos falar agora da licitação e do contrato administrativo. A licitação pública é um processo de contratação que assegura igualdade de condições para todos os possíveis contratados, de forma a minimizar a onerosidade do ente público sem que haja perda na qualidade da compra ou prestação de serviço. O contrato administrativo é o registro de que for acordado no processo de licitação e seu conteúdo é estruturado em legislação para que tudo concernente ao seu objeto, contratante e contratado, estejam evidenciados. Bem, a licitação é um processo público, feito de maneira ordenada e organizada, com várias etapas e ritos a serem seguidos. Quando um processo de licitação ele não é bem feito, nós temos aí possíveis fraudes de desvio de dinheiro público, e quem sai no prejuízo é sempre a população de um modo geral. E o contrato administrativo nada mais é do que o objeto celebrado entre as partes. A gestão de um contrato administrativo é equilíbrio econômico-financeiro. O gestor ele é o responsável pela fiscalização dos contratos administrativos e compreende um conjunto de ações de modo a assegurar a execução do serviço licitado, bem como a integridade dos envolvidos. O equilíbrio econômico-financeiro é uma equação de ação e reação de prestação de serviço e o projeto pela contratada é a contraprestação desse serviço em remuneração pelo ente público, sobrepondo os encargos da empresa ofertante do serviço. Bem, com relação ao gestor, ele é o responsável pela fiscalização tanto da licitação quanto do contrato administrativo, como do equilíbrio econômico-financeiro. Quando o gestor ele não atua de forma atuante, ele não executa o processo de fiscalização, o que nós temos, vou citar aqui o exemplo do Estado do Rio de Janeiro, é o desvio de dinheiro público, e o que vem acontecendo com nossos gestores aí de um modo geral, fraude, desvio de dinheiro, prisões e etc. Então, assim, o gestor
ele tem papel importantíssimo na gestão da licitação e na gestão do contrato administrativo financeiro. Nesse momento, vou passar a palavra ao Rodrigo, o aluno também da estudante da Castelo Branco, do curso de Ciências Contábeis. Rodrigo, você tem a palavra. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Eu vou dar prosseguimento à nossa apresentação e vou falar sobre os princípios e mecanismos da recomposição. O que acontece? Como pilar, a gente tem dois princípios, a gente pode falar de duas maneiras, a alha ordinária e a alha extraordinária. A alha ordinária nada mais é do que os riscos que os empresários assumem ou as pessoas assumem numa relação de negócio. Ou seja, se o ente público ou uma empresa privada ela vai fazer um negócio com alguém nesse contrato, nessa relação contratual, há riscos, e esses riscos são denominados de alha ordinária. A questão da alha extraordinária nada mais é do que esses riscos, mas de uma forma imprevisível. Seriam coisas que você não pode pressupor ou que você não pode se antecipar, porque em contratos administrativos, se a gente olhar detalhadamente, sempre tem uma cláusula de recomposição justamente para que você possa reaver perdas. Só que essa questão da alha extraordinária são situações de que você não pode se antecipar. São coisas imprevisíveis que podem vir a acontecer. Então, aí já é tratado por alha extraordinária. Mecanismos de reequilíbrio econômico. Nós temos 3. Reajuste de preços, repactuação de preços e revisão de preços. A gente vai ver a partir do próximo slide mais detalhado cada um deles. O reajuste de preços. O objetivo dele consiste em trazer um equilíbrio econômico financeiro ao contrato que já está em andamento. Quando ocorre a elevação dos custos contidos na execução desse serviço, que foi contratado por meio de defasagem inflacionária, essa compensação é feita através de índice específico já registrado em contrato no ato da licitação e do fechamento do contrato. Significa dizer que, quando uma empresa ela presta um serviço, ela é contratada por um ente público, no ano de 2019, significa dizer que, em 2020, ela pode pleitear esse reajuste. Ela pode chegar para o ente público que a contratou e pedir essa recomposição desse valor, porque a gente sabe que o valor, se a gente sabe que o contrato que foi fechado em 2019, ele não tem esse mesmo valor em 2020. Então, esse reajuste, ele tem o papel, ele tem o poder de trazer o valor que outrora fechado em contrato, hoje, a valor presente. Então, essa questão é uma questão de realmente de recomposição de preço, de reavaliação. Então, a aplicabilidade dela realmente é só em contratos que não tenham execução de mão de obra e realmente aquela questão de prestação de serviço, de buffet ou de uma empresa de software ou de tecnologia, de prestação de fornecimento de algum dado. Então, realmente não tem prestação de serviço, não tem prestação de mão de obra, aquela execução de mão de obra é feito por reajuste e por meio de índices já previamente estabelecidos em contrato. Pode ser IGPM, IPCA, INPCI, aí depende cada segmento. A repactuação dos preços, diferente do reajuste, ela é apenas para aqueles contratos que tenham forma de mão de obra exclusiva. Podem ser aqueles de serviço de mensageria, serviços gerais, portaria, segurança, contratos terceirizados que tenham prestação exclusiva de mão de obra. O que é prestação exclusiva? Que só vão ocorrer se tiverem pessoas executando esse serviço. Então, a gente faz essa recomposição de preço de forma a ser repactuada. Então, o que acontece? Essa repactuação ela não é feita por índice específico como reajuste, ela é feita apenas de forma pontual. Quando uma empresa de licitação que tenha execução de mão de obra, ela faz a licitação para o ente público, ela entrega uma planilha com o seu planilha de formação de preço e de lucro. Significa que naquela planilha vai estar todos os valores que ela vai utilizar como lucro, como custo e como tributo. Quando ela pleitear uma repactuação, ela vai dizer nessa planilha especificamente quais foram os itens que majoraram de um ano para o outro. Aí a gente pode usar como exemplo a questão da CCT. Por ser pessoas, por ter mão de obra empregada, a CCT ela vai ser um fato gerador de repactuação. Pode ser ela salário, pode ser ela benefício, mas a repactuação ela é feita dessa forma.
através pontual e de forma eficiente, realmente em itens que, de fato, foram defasados. Reequilíbrio por variação cambial. Já é um caso a ser olhado com mais detalhe. O que acontece? A legislação, de certa forma, não contempla esse reequilíbrio, mas em 2017 o TCU ele deu favorável, através de um acordo, a um reequilíbrio por variação cambial, não por ser variação cambial, mas porque a legislação também deixa uma brecha que, se um contrato que já esteja em andamento ele seja surpreendido por algum fato imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis, ela acaba tendo direito a ser reequilibrado. Então, o TCU, de certa forma, olhando essa parte específica da legislação, deu favorável através desse acórdão de que, mesmo sendo variação cambial que a legislação não contempla, ela favoreceu esse pleito da empresa, fazendo com que o ente público reequilibrasse esse contrato, mesmo sendo variação cambial. Um adendo que a gente pode fazer: geralmente quem tem esses tipos de contratos são empresas de tecnologia, que geralmente prestam serviço no Brasil, mas que o seu objeto de serviço geralmente são externos. Então, tudo é cobrado pela moeda externa, pode ser ela euro ou dólar. Então, quando a empresa fecha esse tipo de contrato, ela já sabe que ela não vai ter direito a reajuste. Mas se, de certa forma, ela for pega de surpresa por um fato imprevisível, ou então um fato previsível, mas que ela não podia saber que trariam consequências dessa magnitude, ela pode sim ensejar um pleito de reajuste, no caso de reequilíbrio, mas que será avaliado caso a caso. Por último, nós temos a revisão dos preços. A revisão possibilita possibilita reequilibrar essa relação entre contratado e contratante. Ela se baseia em 2 pilares: é a imprevisibilidade, que é do fato gerador, e a onerosidade excessiva. Significa dizer que, se eu tenho um contrato com o ente público, eu, contratante, tenho um contrato com o ente público, que seria o Alexandre, e, de certa forma, teve um fato imprevisível que sobreveio à minha execução do meu serviço, que me impossibilitou de realmente prestar esse serviço, eu tenho direito a essa revisão. Não significa que eu vou ter uma repactuação, eu vou ter uma revisão de preços, não. Eu vou ter que comprovar de forma documental que eu não estou conseguindo mais prestar o meu serviço mediante ao valor que eu recebo registrado em contrato. Aí essa mudança pode ser por um novo imposto que surgiu, ou pode ser por uma catástrofe que tenha acontecido. Aí são N motivos que podem acontecer, que podem ensejar uma revisão. Mas todas elas têm que ser muito bem documentadas e tem que ser muito bem, tem que ter de fato realmente uma comprovação para que ela possa ser validada. Então, não teve os motivos que sejam um reequilíbrio, não se encaixou em reajuste, não se encaixou em repactuação, e de certa forma imprevisível e está impedindo a empresa de executar o seu serviço, ela pode ter direito a um pedido de revisão. Concluindo o trabalho, concluindo essa linha de pensamento, aquilo que a gente quis deixar como ideia para todos, é que, devido à falta de um processo de licitação envolvendo o setor econômico da administração pública, bem como a falta de fiscalização eficaz sobre obras, serviços, compras e alienações que envolvem órgãos ou entidades públicas, verificou-se a importância das atualizações financeiras dos contratos administrativos. É aquilo: se a gente não tiver uma licitação feita de forma eficiente e eficaz, feita da maneira correta, a gente acaba não tendo uma aplicabilidade do dinheiro público, do dinheiro do ente público, que, de certa forma, vem do contribuinte. A gente não consegue ter uma aplicabilidade boa, a gente não consegue ver esse dinheiro sendo aplicado de forma eficiente. A gente acaba vendo essas brechas durante a licitação, como o Alexandre citou, que nesse ano da pandemia que a gente observou que teve o decreto emergencial, que liberou os entes públicos de fazer esse processo licitatório, e as empresas foram contratadas, digamos assim, de forma rápida. A gente verificou hoje em dia os resultados disso. Muitos processos, muito dinheiro público sendo corrompido, muito roubo, muita fraude. Então, o processo de licitação é justamente para que a gente possa ter uma segurança maior sobre o dinheiro público.
A gente chegou à conclusão que a administração pública ela vem sofrendo cada vez mais com incidência de fraude nos processos licitatórios, foi o que a gente acabou de dizer, e nos contratos administrativos envolvendo obras, serviços, compras e demais contratações. Isso ocorre muitas vezes pela falta de fiscalização, o que propicia a oportunidade de ações fraudulentas. Foi o que a gente comentou mais atrás, a questão do gestor. Se o gestor ele não tiver uma ação efetiva, não tiver um comprometimento bom em relação àquilo que ele está atuante, aí ele acaba deixando brechas para que a contratada ela possa, de certa forma, ou não aplicar o dinheiro que ela recebe no objeto do contrato, ou então nas pessoas que prestam esse tipo de serviço. Então, o papel do gestor é fundamental, tanto desde o início da licitação até a parte de acompanhamento final do contrato. E nós percebemos também que as metas e os objetivos da administração pública só serão alcançados se existirem controles adequados dos contratos administrativos dos processos de licitação. O controle interno, bem como a gestão competente, são delimitadores para garantir a credibilidade e segurança do processo de licitação, além de garantir a total execução. Ambos têm o intuito de evitar o abuso de poder, os erros, as fraudes e principalmente a ineficiência. Significa que uma ação conjunta de um bom processo licitatório, assim como um papel de um servidor público como gestor atuante, e assim como processos e ritos de reequilíbrios econômicos feitos de forma correta, eficiente e de forma severa nesses contratos, a gente consegue, de certa forma, diminuir a onerosidade do ente público, de certa forma a gente consegue fiscalizar realmente aonde está sendo aplicado esse dinheiro, aonde está sendo aplicado essas verbas, e a gente consegue ter um maior controle, a gente consegue ter uma facilidade maior de cobrança e realmente reverter esse dinheiro que possa anteriormente, outrora, ter sido objeto de roubo ou de fraude, pode ser revertido para a população. Ótimo, Rodrigo, obrigado. Nesse exato momento, nós entregamos e finalizamos a entrega aí do nosso trabalho de conclusão de curso. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, ao Rodrigo, à minha família, pela parceria, professora Paula, incansável. Agradeço a todos os professores da Castelo Branco. É um ano difícil, um ano de pandemia, todos aqui estão sabendo disso, mas conseguimos. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Rodrigo, obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Alexandre, pela oportunidade, obrigado, Paulo, obrigado, Anderson, pelo apoio até aqui e a nossa gratidão. Obrigado a todos e boa noite. Boa tarde, me chamo Rogério Vargas, sou aluno do 8º período de Ciências Contábeis, Universidade Castelo Branco, sob coordenação do professor Anderson Vieira. Professora Paula Cristina como orientadora. Muito obrigado, professora. O tema abordado aqui é a importância da auditoria na atualidade, utilização do Sistema Público de Escrituração Digital, SPID, como ferramenta estratégica. Na introdução, venho falar o cenário mercadológico atual, é influenciado por diversas variáveis, dentre as quais merece destaque a tecnologia no âmbito contábil e fiscal, principalmente para as pequenas empresas, como forma de assegurar que suas formas de gestão e competitividade sejam eficientes para apoiar os processos decisórios. Do mesmo modo, as empresas buscam alternativas para diminuir os custos e obter maior lucratividade no mercado, em que serem eficientes, devem investir em controles que possibilitem a proteção do patrimônio, uma vez que o crescimento empresarial depende diretamente de seus ativos. Na problemática da pesquisa, vem a seguinte pergunta: como os procedimentos de auditoria interna influenciam a empresa no correto desempenho das atividades do SPID contábil? O objetivo do trabalho, apresentar os principais fundamentos à elaboração da auditoria interna, diante da obrigatoriedade da lei que estas empresas devem transmitir o SPID contábil. No desenvolvimento, a auditoria consiste em um processo para se certificar sobre a veracidade das informações contábeis, através de critérios e procedimentos contábeis, adotados em sua elaboração, para identificar se as informações estão em acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e as normas legais brasileiras.
Nas normas da auditoria, para ETIE, o conceito de auditoria está relacionado com procedimentos específicos aplicados no exame de documentos e registros, realização de inspeções e obtenção de informações e confirmações sobre o controle patrimonial de uma entidade, com o intuito de obter elementos que possibilitem um julgamento sobre os registros contábeis e sua efetividade segundo os princípios contábeis, bem como se as demonstrações contábeis decorrentes apresentam de modo adequado a situação econômica, financeira do patrimônio, os resultados de um período administrativo analisado e as demais situações nela demonstrada. Nas técnicas de auditagem, a auditoria interna é composta por técnicas as quais, de acordo com Almeida, se referem ao levantamento, estudo e avaliação de procedimentos, atividades, rotinas e demonstrações contábeis de uma empresa, com o propósito de oferecer aos usuários um parecer imparcial e embasado em normas e princípios sobre sua adequação. Nas características sobre o SPID contábil, nós teremos 7 slides falando sobre o mesmo. Começando, o Sistema Público de Escrituração Digital, popularmente denominado de SPID, foi criado a fim de atender às necessidades do fisco, com a reunião de informações sobre obrigações transmitidas ao governo. É considerado um projeto que possibilita a diminuição das obrigações entregues pelos contribuintes, com diversos benefícios à sociedade, com foco sobre a diminuição de obrigações acessórias e unificação destas. Ainda segundo o autor, em agosto de 2005, a realização do segundo ENAD, com representantes legais do governo, teve por objetivo dar efeito aos trabalhos anteriormente planejados e projetados, a fim de desenvolver e implantar o Sistema Público de Escrituração Digital e a nota fiscal eletrônica, quando foi efetivamente iniciado em 2007. Na perspectiva de Duarte, a utilização do SPID contribui para que a sociedade vivencie uma nova era de conhecimento, em que são priorizadas as habilidades humanas, para que as informações possam ser usufruídas com eficiências pelas entidades. Assim, o SPID é dividido em subprojetos, a saber, 1. Escrituração fiscal digital. Substitui livros fiscais, registros de entradas, saídas, apuração do ICMS, apuração do IPI e inventários impressos, em registros e arquivos digitais. 2. Notas fiscais eletrônicas. Substitui documentos fiscais impressos por documentos eletrônicos. 3. Escrituração contábil digital. Substitui livros, razão, diário, impressos por registros e arquivos digitais. Esta diversificação pretende facilitar as atividades tributárias, porém traz muitos impactos às empresas e profissionais de contabilidade, visto que as informações requeridas pela Receita Federal sobre o SPID obrigam as organizações a investirem em bons profissionais e programas de qualidade, para que possam ser atribuídas as melhorias sobre o processo gerencial das empresas. Características sobre SPID contábil, continuando. Sendo assim, o SPID contábil, ou SCD, tem por objetivo substituir os livros de escrituração mercantil por arquivos digitais, promovendo maior praticidade e modernidade ao cotidiano organizacional. Duarte enfatiza que seu objetivo não é restringir as questões tributárias, mas sim promover alternativa à escrituração em papel, de forma a garantir autenticidade, integridade e validade jurídica a documentos digitais. O papel dos profissionais de contabilidade se torna muito relevante neste processo, por ser responsável no acompanhamento das alterações empresariais necessárias, bem como ao gerenciamento para a implantação, orientação
das áreas de suporte, como faturamento, financeiro, informática, fiscal, entre outros, além da análise dos recursos, dos resultados. Características sobre o SPID. Continuando, assim o conhecimento básico sobre o SPID, a importância da utilização do SPID contábil é necessário para o sucesso de sua implantação e que os resultados sejam obtidos segundo as pretensões das organizações. Na metodologia, o método utilizado no presente estudo foi o de levantamento bibliográfico, que se trata de pesquisas realizadas em bases de dados nacionais ou internacionais, com a finalidade de levantar artigos sobre o tema a ser estudado. Utilizou-se as bases de dados de Cielo, Google Acadêmico, de escritores, a auditoria interna, escrituração contábil e SPID contábil. Nas considerações finais, a auditoria apresenta-se como uma ferramenta essencial ao bom gerenciamento interno das empresas para assegurar que as tomadas de decisões sejam realizadas com base em informações seguras e reais sobre a situação econômica, financeira e patrimonial vivenciada. Esta técnica assume diversas atualizações frente ao cenário competitivo e marcado por mudanças, principalmente para inibir fraudes e informações incoerentes. Ao profissional de contabilidade são exigidos conhecimentos e habilidades para lidar com este novo ambiente e destacar-se em sua carreira como alguém qualificado ao uso da tecnologia disponível para obter informações relevantes com mais precisão e velocidade. Eu venho aqui agora fazer um agradecimento, não posso deixar de não fazer. Agradecer em primeiro lugar a Deus, pois essa jornada começou na UCB Centro em 2016, segundo semestre, ou 2016.2, como queiram, com muitos desafios e mudanças. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que neles confiam, conforme Salmo 18, versículo 30. Eu fiz uma reflexão sobre essa palavra para dar um melhor entendimento a quem está me ouvindo. Pode até parecer que está fora do controle de sua vida, mas se quem estiver na direção for Deus, pode ter certeza que o caminho que ele tem em sua vida é o melhor. Ele não pega atalhos, por isso pode parecer que está demorando para chegar aonde se quer. Muitas mudanças, resiliência. O caminho que ele te conduz é perfeito e toda a distância vai te preparar para chegar no melhor lugar. Não há desafios fáceis, meus amigos. Não há. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa noite a todos, meu nome é Juan. Boa noite, eu sou o Thiago. A gente está aqui para dar início à apresentação do nosso TCC pela Universidade de Castelo Branco. E sobre a orientação do professor André de Oliveira, nós escolhemos como tema a importância da inclusão da diversidade nas organizações. Sobre as motivações, percebemos que a diversidade vai muito além das vantagens numéricas conquistadas em projetos e resultados propostos por uma empresa. Ela é o desenvolvimento das capacidades de sociabilização entre grupos distintos que estão presentes na nossa sociedade. Analisando o âmbito organizacional, notamos um déficit na gestão da diversidade, sendo materializada pela segregação de grupos de minoria e na dificuldade da inclusão devido à influência do preconceito. Temos como objetivo desse trabalho mostrar o preconceito estrutural que está enraizado dentro das organizações e com isso também focar nos benefícios trazidos pela inclusão, como a redução de conflitos internos em 50% e aumento em 17% na melhora de empenho dos funcionários, em concordância com o estudo realizado pela Harvard Business Review em 2015. A diversidade fala com quem está no time, mas a inclusão se concentra em quem realmente está no jogo. Essa frase remete bem à relação entre inclusão e diversidade, pois apesar das empresas terem diversidade, é preciso ter inclusão para que todos os públicos tenham respeito
e igualdade dentro delas. Iremos abordar sobre alguns grupos, começando sobre o LGBTQIA+. A sigla LGBTQIA+, é a união de grupos não heteronormativos, abrangendo a diversidade da orientação sexual e de gênero. James Dawson, em Este Livro é Gay, aborda sobre a influência do sistema no desenvolvimento infantil, ao predefinir a sexualidade de uma criança como heterossexual, tornando comum aos integrantes da comunidade LGBT passarem pelo processo de coming out, do português de sair do armário. A sigla PCD remete à pessoa com deficiência, que são definidas pelo portal da educação como limitações definitivas, sejam elas de nascença ou obtidas durante a vida, ou seja, situações que não têm cura, se fazendo necessária uma adaptação a isso. A exclusão desse grupo se dá pela falta de empenho das organizações em se adaptar a estes, mesmo que tenham leis que determinem a inclusão deles, como a de cotas. O preconceito como barreira atinge outros grupos de minoria, como as vidas negras. Valendo ressaltar uma pesquisa da ONU em 2018 sobre o racismo institucional, que é o responsável pela desigualdade racial no país e que impede o desenvolvimento e integração de pessoas negras nos cargos de alta gerência. Essa sentença, de acordo com Jordão Farias, inicia na exclusão de estudantes negros ao ensino, tornando ainda maior o desafio de autoafirmação e inclusão do negro no cenário brasileiro. As mulheres sofrem nas organizações principalmente pela presença do sexismo, que, como bem definiu Noronha em 2018, se baseia na ideia de que o homem é melhor e mais competente que a mulher. É algo que se assemelha muito ao machismo, mas vai além. Mulheres lidam com diversos tipos de julgamento dentro das organizações, fazendo até que, mesmo que elas estejam em cargos de alta gerência, ainda se sintam desrespeitadas. Como relatado por Tabita Laurino, gerente sênior da empresa Cato, falando que quando mulheres se posicionam de maneira firme e enfática, é como se parecesse estresse, portanto sendo associado a ela estar de TPM. Além disso, elas ainda lidam com divergências salariais em comparação aos homens, como se pode ver na pesquisa da própria empresa Cato, publicada pelo G1 em 2017. Sobre a constituição do nosso trabalho, nossa pesquisa tem como base compreender o posicionamento das empresas para com a diversidade, onde foi realizada pesquisa em livros, artigos, documentos de estudo de autores como James Dawson, Jordão Farias, Bárbara Cunha e Romeu Sasaki. O questionário contou com 19 perguntas e foram entrevistadas 62 pessoas. Sobre a apresentação dos resultados, é importante citar que nossa pesquisa foi aberta a todos os públicos, não só aqueles abordados no trabalho. Então, todos os participantes tinham conhecimento sobre o conceito de diversidade. Nosso maior público foi o das mulheres, com 48,8% de participação. 2,4% dos participantes não faziam parte dos grupos abordados e apenas 1,2% eram PCDs, revelando a dificuldade que é encontrá-las inseridas no mercado de trabalho. O desenvolvimento da gestão da diversidade depende da inclusão da diversidade na estrutura organizacional. Mesmo que havendo diferença em seus significados, ambas caminham juntos, pois um colaborador que faz parte de um grupo de minoria precisa ser abraçado pela empresa como parte da equipe, assim como relatou a revista Forbes em uma matéria sobre diversidade e inclusão em 2019. Em nossa pesquisa, ocorreram divergências percentuais em relação aos valores e inclusão, onde 32,3% das empresas não possuem diversidade em seus valores, e cerca de 42% não possuem políticas de inclusão. 48,4% dos entrevistados chegaram a responder perguntas não relacionadas à vaga que se candidatou. Em alguns casos, podem até mesmo ser utilizadas como critério de desclassificação do profissional. Outro ponto importante, ainda sobre a inclusão, é que 48,8% das mulheres entrevistadas, 35% relataram ter problemas ao precisar ir ou levar o seu filho ao médico. Sobre o processo de exclusão, 35,5% dos participantes já sofreram discriminação dentro das organizações. E, além disso, eles também sofrem por ter muitas vezes sua voz abafada apenas por pertencer a um desses grupos, com um resultado de 66,1% nessa questão. E podendo pegar como exemplo disso o relato da Tabita dito anteriormente. Isso faz com que eles se sintam deslocados dentro das empresas, fazendo com que tenhamos 72,6% dos participantes respondido que sim quanto ao deslocamento. E, em consequência disso, para tentarem se encaixar,
eles acabam omitindo suas convicções, fazendo com que tenhamos 64,5% no somatório de resposta com já precisar omitir e sempre omitem. Um dos fatores relevantes sobre a importância da gestão da diversidade é o desenvolvimento de uma cultura heterogênea e não apropriar grupos marginalizados a uma minoria dominante, assim como destaca Moisés Santos. Um dos dados mais assustadores dessa pesquisa foi em relação às pessoas trans, onde 21% utilizam o banheiro da empresa de acordo com o gênero que se identifica, e 64,5% dos entrevistados disseram não possuir pessoas transexuais em suas organizações. Ainda que hajam políticas contra o assédio moral e sexual, cerca de 53% dos entrevistados relataram ter sofrido assédio dentro da organização ao qual trabalham. Então, sobre a proporção desses grupos dos cargos de alta gerência, nós fizemos uma comparação com o homem branco cis hétero, que é o padrão da sociedade. Com isso, 87,1% responderam que não quanto à proporção de negros, dando ênfase à pesquisa da ONU de 2018, que ressalta o racismo institucional. 71% quanto à proporção de mulheres, relacionando-se diretamente à definição de Kuhn em 2014 sobre o gênero serem as diferenças socioculturais entre o sexo masculino e feminino que foram historicamente construídos. 71% sobre a proporção de LGBTQIA+, e é importante falar que essa pergunta sobre esse grupo foi a que mais obteve como resposta não quiser opinar. Isso demonstra dúvida, podendo estar diretamente relacionado ao fato desse grupo não abrir seu lado pessoal com medo do preconceito, como relatou Costa em 2007, e 75,8% para PCDs. Esses números altos evidenciam que, mesmo com a presença de diversidade, ainda falta inclusão, ainda mais se tratando dos cargos mais elevados da organização. Em relação à falta de oportunidade e desigualdade, cerca de 34% dos participantes da pesquisa afirmaram possuir salário inferior ao homem branco cis hétero, e 82% responderam que não têm as mesmas oportunidades. Podemos notar também que 48,4% das empresas ao qual os integrantes do formulário trabalham seguem métodos subjetivos em suas promoções internas, confirmando a visão de Moisés sobre a desigualdade, ao qual o sistema sobrepõe uma classe sobre a outra, desvalorizando grupos diferentes do heteronormativo. Podemos concluir que, apesar das empresas terem diversidade, nem sempre há inclusão, se fazendo necessário o desenvolvimento desse tema. Com isso, gostaríamos de agradecer ao professor André de Oliveira por esse acompanhamento excelente durante todo o período do TCC e também fazer uma ressalva como futuros gestores, pois esse tema que a gente está abordando hoje é sobre consequências dos erros cometidos pela geração passada. E nós, como a nova geração, temos que lidar com eles e escolher se nós vamos continuar com esses erros ou se vamos acertá-los. Uma boa noite a todos. Boa noite. Oi, eu sou a Carolina Guerra e no vídeo a seguir vocês vão assistir a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, onde eu e o meu amigo Vitor Pires falamos sobre um assunto muito interessante chamado economia circular. Pires, e espero que todos gostem da temática que vamos apresentar ao seguir, que foi o resultado de 2 semestres de pesquisas intensas, superando as adversidades de uma pandemia. Então, espero que agrade a todos e muito obrigado pela presença de todos. Olá, eu sou a Carolina Guerra e junto com meu colega Vitor Pires vamos apresentar a vocês o nosso trabalho de conclusão de curso com o tema Economia Circular e a sua aplicação no desenvolvimento social do Complexo do Guarabudendê. A ideia para o tema veio da junção do desejo de falar sobre um assunto novo e que envolvesse um interesse em comum a nós, e o local escolhido para o recorte se deu pelo fato do Vitor ser morador do local e conhecer bem de perto as necessidades de lá. Boa noite, eu sou o Vitor e vou começar pelo contexto histórico que se ouviu pela primeira vez o termo economia circular, que foi no final da década de 60, início da década de 70, onde os cientistas alertaram o mundo sobre o aumento da população e de seu consumo, o que fez com que a extração de matéria-prima da natureza aumentasse. Diante disso, em 72, em Estocolmo, na Suécia, ocorreu a reunião da ONU com os países membros, dentre eles o Brasil, para discutir a manutenção da vida terrestre. E foi nesse contexto que ouvimos pela primeira vez o conceito de logística reversa e economia circular. Levando em consideração esse contexto,
pensamos no seguinte problema de pesquisa: quais os benefícios que a implementação da economia circular pode gerar dentro da comunidade Guarabudendê, situada na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. A partir do problema de pesquisa, definimos que o objetivo principal é conscientizar a população, partindo da hipótese de que, através de simples gestos, podemos levar desenvolvimento socioeconômico para a comunidade. Nesse slide, podemos notar que a economia circular ela reinsere, remanufatura e recicla, tornando seu fluxo contínuo, diferente da linear, que encerra seu ciclo no descarte, como mostra o esquema desse slide. No slide 6, podemos ver o diagrama de borboleta, que demonstra como são os processos da cadeia de suprimentos da economia circular, que por sua vez está alicerçada em 3 princípios básicos: preservação e aumento do capital de recursos naturais, otimização das produções de recursos e o fomento da eficácia dos processos. No slide seguinte, trouxemos o ponto da pesquisa em que trazemos as 17 ODS como meta para 2030, onde a principal ferramenta para atingir essas metas é a economia circular. No slide 8, trazemos o tópico 2.2 da monografia, onde abordamos os princípios básicos da logística reversa e apontamos que o fluxo reverso que mais se aplica a essa realidade da comunidade é a reciclagem. Para embasar essa afirmação, cruzamos os dados da Abrelp, representados pelo gráfico, que diz que o Sudeste brasileiro produz 1,232 kg dia por habitante de RSU, com os dados do último censo realizado, que afirma que a comunidade do Dendê possui 17.210 habitantes. Logo, podemos concluir que a comunidade do Dendê produz por dia aproximadamente 21,2 toneladas de RSU, cerca de aproximadamente 19,6% do valor diário da região Sudeste, mostrando que a comunidade é uma potência a ser explorada. A economia circular a cada ano se torna mais latente pelo mundo. Na Espanha já existe o primeiro curso de graduação em economia circular. O Japão recicla 96% do seu lixo. O México, desde 2002, com o apoio da empresa Coca-Cola, cria cooperativas de catadores e hoje 99% das embalagens produzidas lá no México pela empresa são de plástico totalmente reciclado. Aqui no Brasil, apesar de termos uma lei de PNR considerada exemplar pelos cientistas, a real aplicação e fiscalização é muito falha, e nós não reciclamos nem 2% do lixo que produzimos, deixando a falta de política pública evidente no que diz respeito à economia circular. Quanto à metodologia para o trabalho, foram escolhidas diferentes vertentes de estudo. A principal fonte foi uma pesquisa desenvolvida de maneira online com 22 empreendedores de dentro da comunidade, onde nós buscamos entender o perfil desse empreendedor, o ramo de atuação, o seu conhecimento sobre o termo e sobre práticas sustentáveis, além do seu interesse de fazer parte de um eventual projeto que trouxesse para a comunidade uma forma de desenvolvimento e que envolvesse a todos. Após analisar os resultados, a pesquisa nos mostrou que a comunidade possui espaço de atuação para todos no mercado interno. Mostrou também que os jovens entre 15 e 20 anos são maioria na atuação empreendedora dentro da comunidade, e que a necessidade de empreender ocorre de maneira precoce, dadas as necessidades enfrentadas por eles no local. A maioria dos respondentes também disseram que atuam no campo de prestação de serviço, e como nós sabemos, esse é um campo muito amplo. Também percebemos que, apesar de a maioria afirmar que descarta o seu lixo de forma correta, uma outra grande parcela diz não conhecer o termo e muito menos como o termo funciona, o que nos levou à conclusão que, apesar de alguns hábitos saudáveis já serem feitos, mesmo que de forma inconsciente, combater a falta de informação dentro da comunidade é fundamental para conscientizar a população. A pesquisa também mostrou como a comunidade está aberta à ideia de participar do projeto, do seu desenvolvimento, da sua implementação, além de apoiar a criação da cooperativa visando a melhoria da economia e buscando desenvolvimento para o local, com 100% de aprovação. Sobre o projeto, ele se dividiria em 4 etapas de fácil compreensão e execução e envolveriam a todos na comunidade. Nas fases 1 e 2, a comunidade seria apresentada a todos os empreendedores que estão envolvidos no projeto, seja divulgando as suas ideias, divulgando as suas parcerias que foram idealizadas. E dessa forma orgânica, o marketing seria feito pelos próprios moradores, entre os próprios moradores, o famoso boca a boca. E assim, a economia começaria a ser fomentada. As fases 3 e 4 se dão quase que de forma simultânea, e o sucesso delas depende diretamente da boa execução das fases anteriores.
É na fase 3 que o projeto escolar será implementado. E isso não vai só trazer a participação das crianças, mas dos seus responsáveis e familiares, envolvendo a todos em atividade dentro dos espaços da própria comunidade, fazendo com que sejam percebidas oportunidades de geração de valor deles por eles mesmos. E isso nos levaria diretamente à fase 4, que é a cooperativa. Quando você tem os trabalhadores funcionando juntos e com os seus olhos voltados para dentro da comunidade, a criação da cooperativa vai ser uma consequência natural. Isso torna o projeto cíclico, pois outros comerciantes e moradores irão ter um novo olhar sobre o projeto, atraindo novos empreendedores, ocasionando em novos eventos, novas parcerias, mais atividades e o crescimento da cooperativa, fazendo com que o projeto se alimente sozinho. Com isso, ao final do trabalho, nós concluímos que boa parte das pessoas já possuem um conhecimento tácito e colocam em prática atos sustentáveis, mesmo sem a dimensão da importância e do impacto disso no meio ambiente e no desenvolvimento local a médio e longo prazo. Percebemos também que, quando apresentadas de forma correta, implementadas de maneira coordenada e que possuam viabilidade de execução, os conceitos básicos da economia circular podem sim surtir efeitos em qualquer realidade e alcançar o objetivo que foi estabelecido. E assim encerramos a apresentação do nosso trabalho. Esperamos que o conteúdo tenha sido passado de forma clara e objetiva e agradecemos a atenção de todos vocês. Obrigada! Gostaria de agradecer a todos os professores que compõem essa banca. Muito obrigado por terem assistido o nosso trabalho. Muito obrigado ao professor André, em especial porque ele nos orientou, superando todas as dificuldades da pandemia e sempre desempenhando total atenção e total assistência para nós. Muito obrigado. Muito obrigado ao Thiago Dalício, que numa PS de logística reversa lá no terceiro semestre me deu 0,3 e disse que eu poderia sair da minha zona de conforto. Espero ter conseguido entregar um bom trabalho junto com a minha parceira. E muito obrigado também ao professor Manuel Alexandre, que apesar de não compor essa banca, nos ajudou e nos ajudou muito. Muito obrigado a todos e espero que tenham gostado do que nós entregamos aqui. Bom, como eu disse no fim do trabalho, eu espero que tenha sido de fácil e de clara compreensão para todos, que nós tenhamos conseguido transmitir o objetivo desse trabalho. Quero agradecer imensamente a minha família pelo apoio incondicional ao longo desses últimos 4 anos. Quero agradecer principalmente a meu irmão pelo apoio dele na elaboração desse trabalho. Quero agradecer a todos os meus amigos e principalmente agradecer aos professores da UCB de uma forma geral, que foram, de certa forma, diretamente e indiretamente responsáveis pela execução desse trabalho da forma que foi. Quero agradecer a toda a banca e principalmente agradecer ao professor André Oliveira, que foi o nosso orientador ao longo desse 1 ano de muito trabalho. Falar sobre economia circular não foi fácil, em 2020 menos ainda, dadas as circunstâncias, mas ele soube nos conduzir da melhor forma possível, nos ajudando da melhor maneira. Muito obrigada. Boa noite. Iniciaremos nesse momento a defesa do nosso trabalho de pesquisa. Eu me chamo Karine. Boa noite, eu me chamo Laís. Boa noite, eu me chamo Thaisa. Apresentamos os nossos sinceros cumprimentos a todos os professores e avaliadores. O tema que iremos apresentar é o intraempreendedorismo como influência em uma microempresa. A prática do intraempreendedorismo vem se destacando como uma estratégia fundamental para as empresas inovarem e garantirem a sua permanência no mercado atual. Devido à globalização, há uma intensa procura por profissionais flexíveis, proativos e revolucionários, capazes de assumirem riscos e de se adaptarem facilmente às exigências do mercado. Ou seja, as empresas procuram pelos profissionais titulados intraempreendedores. Este estudo busca apresentar a necessidade existente nas organizações de inserir em sua cultura o perfil intraempreendedor, pois ao adotar este método, o colaborador tem autonomia para inovar, o que possibilita alcançar melhorias desejadas ou até mesmo aquelas inexploradas. Além disso, contribuirá também para a construção de empresas dispostas a valorizar o desenvolvimento e o crescimento pessoal e profissional de seus funcionários. A pesquisa pretende responder à seguinte questão: de que forma o intraempreendedorismo pode influenciar positivamente, sendo diferencial em uma microempresa?
O nosso objetivo geral foi compreender a importância do intraempreendedorismo como uma ferramenta de crescimento em uma microempresa. Quanto aos específicos, podemos destacar as vantagens do intraempreendedorismo e identificar características dos funcionários com perfil empreendedor. Esta pesquisa se constituiu com base nos entendimentos dos autores Dornelas e Hashimoto a respeito do perfil intraempreendedor. Segundo Dornelas, o intraempreendedorismo pode ser visto como um processo no qual um ou mais indivíduos relacionados a uma organização efetiva influenciam na renovação ou inovação de maneiras estratégicas. Dornelas afirma que o grande desafio deste método é buscar uma forma de equilibrar sonhos com a realidade. Já para Hashimoto, o intraempreendedor, quando inicia um projeto, o administra como se fosse o seu próprio negócio, fazendo isso sem a necessidade de interferência de seus superiores. Ao usar toda a sua criatividade, poder de realização, redes de relacionamento e liderança para transformar projetos em negócios de grande sucesso. Quanto à metodologia, utilizamos 2 métodos de pesquisa em seu desenvolvimento: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. A primeira se fez necessária para iniciarmos a construção do referencial teórico, no qual foram consultados livros, artigos e revistas. Já com uma abordagem do tipo quantitativa, realizamos uma pesquisa de campo, onde aplicamos um questionário online a 25 funcionários de 2 microempresas, atuantes do mesmo segmento comercial e situadas na zona oeste do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que ambas trabalham com os mesmos tipos de produtos, sendo eles voltados para artigos decorativos, artesanatos, estofados, capotarias e tolderias. Estas empresas foram tratadas como empresa A e empresa B, de forma a garantir a melhor praticidade das informações. A empresa A iniciou suas atividades no ano de 2016, com uma estrutura operacional de apenas 3 colaboradores, além de seu próprio dono. Hoje, conta com uma equipe de 13 funcionários, do qual fazem parte da amostra desse estudo. Enquanto a empresa B é uma empresa nova no mercado, estando em atuação desde março de 2018, possuindo um quadro funcional de 12 colaboradores, que exercem as mais variadas funções dentro da empresa. Após a coleta dos dados, elaboramos gráficos de modo a atingir os objetivos propostos. As análises destes gráficos estão relacionadas conforme as percepções dos autores Dornelas e Hashimoto quanto ao perfil intraempreendedor. No questionário, foi perguntado se a inovação fazia parte da estratégia da empresa, justamente para descobrirmos se havia relevância de mentes criativas e inovadoras das microempresas. Como podemos ver no gráfico, obtemos 23% de respostas negativas e 77% de respostas positivas. Continuando nesta mesma linha de pensamento, foi questionado se as empresas davam liberdade aos colaboradores de sugerirem novas ideias ou buscar por novas oportunidades. Elaboramos esta pergunta com base na percepção de Hashimoto quanto ao intraempreendedor, pois ele afirma que este usa todo o seu conhecimento para conseguir o que quer e está sempre em busca de melhorias contínuas, se posicionando mediante situações de riscos e incertezas. Ao fazermos esta pergunta, notamos que havia uma ação intraempreendedora no interior das empresas analisadas, pois, segundo o resultado, a maior parte dos entrevistados, como podemos ver no gráfico, cerca de 42%, se sentiam livres para auxiliar na fomentação de novas ideias ou de buscar por novas oportunidades. Questão: se a empresa incentiva pequenas melhorias apresentadas pelos funcionários, foi feita para refletir o entendimento de Dornelas. Este relata que intraempreendedores influenciam na renovação ou inovação de maneira estratégica.
E, através dos resultados obtidos no gráfico, de 38% e 31% de respostas positivas, concluímos que nestas microempresas ocorrem as melhorias desenvolvidas por colaboradores e que, ainda que essas novas ideias possam ser pequenas, poderiam contribuir nos resultados das empresas. Já nesses gráficos, perguntamos aos colaboradores se era permitido que as pessoas trabalhassem à sua própria maneira. E, além disso, se existia autonomia para agirem independentes em prol do bom desempenho da empresa. Nosso objetivo foi realizar essas perguntas com base na percepção de Hashimoto quanto ao intraempreendedor. O autor afirma que esse tipo de profissional é aquele que toma decisões de forma autônoma, sem ser necessário a interferência de seus supervisores. Tal afirmação ganhou credibilidade a partir dos números apresentados nos gráficos, que evidenciou que a maior parte dos participantes da pesquisa, cerca de 38% no primeiro gráfico e 35% no segundo gráfico, agiam independentes, tomando decisões à sua própria maneira. Devido à quantidade de respostas positivas que já havíamos conquistados até aqui, resolvemos perguntar diretamente se os funcionários se consideravam como intraempreendedores. E constatamos que, dentre os 25 funcionários, 65% se consideravam intraempreendedores nas atividades que exerciam dentro da empresa. Por fim, neste gráfico, procuramos identificar as principais barreiras à criação de um ambiente intraempreendedor. Dentre os resultados com maior porcentagem, notamos que 17% identificavam a falta de autonomia, 16% observaram falta de apoio dos seus superiores e 13% reconheciam falta de incentivo para inovar. Com isto, ligamos estes resultados ao relato de Dornelas, que define o intraempreendedorismo como sendo a identificação, o desenvolvimento, a captura e a implementação de novas oportunidades de negócios, além de apontar o grande desafio do intraempreendedor em busca do equilíbrio entre os seus sonhos e a realidade do micro e do macroambiente. A partir da análise destas microempresas, podemos perceber que a prática intraempreendedora se faz presente em sua realidade, pois a maior parcela de seus funcionários já usufruem deste método, possuem liberdade para inovar, realizar suas funções e ainda contribuem com melhorias significativas. Porém, ainda existem barreiras e fatores que impedem a minoria e que precisam ser transformados. Se torna visível que intraempreendedores podem ser encontrados em qualquer tipo de empresa, independentemente de seu porte. Basta apenas possuir a mente aberta e ser suscetível a mudanças e desafios. Acredita-se que ao fim desta pesquisa, os objetivos tenham sido alcançados, sendo o intraempreendedorismo uma influência positiva em microempresas, considerando o aumento da produtividade, a elevação da taxa de retenção de talentos e a melhoria no índice de satisfação dos funcionários. Com isso, finalizamos a nossa apresentação por aqui e gostaríamos de agradecer a atenção de todos. Além disso, deixamos também um agradecimento muito especial ao nosso orientador, André de Oliveira, que nos auxiliou prontamente na construção desse trabalho. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada, uma boa noite a todos. Olá, meu nome é Gisele Silva dos Santos. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho ele teve a orientação da professora Paula Ferreira e co-orientadora a professora Sônia de Oliveira. O tema do meu trabalho é a comunicação interna como ferramenta de apoio ao processo de engenharia organizacional. Introdução. As organizações, para se manterem competitivas no mercado e atender às exigências dos clientes, precisam se adaptar ao momento atual, ou seja, elas repensam suas atividades e buscam se atualizarem, transformando as organizações.
O artigo refere-se sobre as organizações que passam pelo processo de reengenharia e qual a relevância da comunicação interna para que a mudança de processo ela ocorra da melhor forma. Objetivo da pesquisa. Objetivo geral. Investigar se a comunicação interna pode ser um mecanismo facilitador em um processo de reengenharia. Objetivos específicos são eles: identificar os canais de comunicação na empresa analisada, mapear a eficiência dos processos da organização e analisar as necessidades e os desafios da mudança. Como metodologia, nós temos para esse trabalho uma pesquisa bibliográfica e descritiva. Segundo Vergara, é um estudo sistêmico, baseado em materiais já existentes, ou seja, através de livros, sites e revistas e outros. Também foi feita uma pesquisa aplicada, onde nós tivemos um questionário com 14 perguntas, onde podemos notar, segundo a visão dos colaboradores, a percepção deles com relação à mudança dentro da organização. Referencial teórico. Comunicação. A comunicação ela evoluiu muito desde a pré-história até hoje, mas para se ter uma comunicação eficaz é preciso ficar atento aos sinais. Canais de comunicação. Para Hobbes, quanto mais rico for o canal, melhor será o retorno na comunicação. Entende-se como mais rico aquela comunicação que é feita pessoalmente, do que aquela comunicação que é feita simplesmente por um boletim informativo. Pessoalmente, você consegue perceber a pessoa que está ouvindo, se ela entendeu e compreendeu as informações que foram passadas. Comunicação interna. A comunicação interna, ela possui um papel estratégico na organização, pois através dela que pode haver uma aproximação do empregador com o empregado. Mudanças organizacionais. Para Hobbes, existem algumas forças que levam as organizações a passarem por esse processo de mudança. São elas: natureza de força de trabalho, envelhecimento da população, né, que faz aí a necessidade de fazer troca de colaboradores por aposentadoria ou outros fins, tecnologia, acesso mais fácil à internet, choques econômicos, aumento nos preços em meio à crise econômica, competição, crescente no comércio eletrônico, tendências sociais, maior consciência ambiental. Hoje, algumas organizações elas estão preocupadas com o meio ambiente, fazendo com que as organizações façam uma mudança para que o impacto seja menor no mundo. Também nós temos a política internacional. Um bom exemplo disso é a luta contra o Covid-19 que vivemos atualmente. Resistência à mudança. São dois fatores que é perceptível com relação à resistência. O fator individual, onde o indivíduo ele tem medo do que ele não conhece, e também ele tem resistência por mudar o hábito, o costume dele de fazer certas atividades. Também pode ser de forma organizacional. A inércia do grupo e a ameaça com relação ao poder também pode causar resistência. Reengenharia. A reengenharia é uma mudança radical, iniciar do zero todos os seus processos, reformular os novos métodos de trabalho. Dentro da reengenharia, nós temos um site, que nada mais é do que a redução em massa dos colaboradores, revitalização da organização. Isso geralmente acontece porque, ao fazer a reengenharia, a fazer uma análise do quadro, pode existir áreas que não tenham mais necessidade de permanecer na organização. Com isso, é feita a redução também dos seus colaboradores. Gestão de processo. Segundo Stanley, essa gestão está voltada em criar dinâmicas de forma a melhorar o desempenho das atividades. Redesenho de processo. Para Xavier, o redesenho de processo ocorre para a melhoria dos processos através de uma ruptura do procedimento ou devido a alguma demanda.
Agora nós vamos fazer uma análise com relação ao questionário. E também nós vamos, através dessa análise, conseguir atender alguns objetivos que foram falados lá na frente. Os pontos importantes desse questionário, nós temos a questão 6, onde a gente pergunta se a comunicação interna teve um papel importante no processo de mudança dentro da organização. 85% dos respondentes disseram que sim. Também nós perguntamos, de uma escala de 1 a 5, o quão eles consideram a importância da comunicação interna. E os 20 respondentes disseram que a comunicação interna é de grande importância para uma organização. A 8ª questão, ela fez referência aos meios de comunicações mais utilizados dentro da empresa. Nós temos aí como o maior utilizado a intranet, seguido de reuniões, e-mails, telefone e WhatsApp e, por último, mural. Perguntamos também quanto ao processo de mudança, como os respondentes definem. E 50% definem como regular. Perguntamos também, na opinião deles, o que levou a organização ao processo de mudança. E mais da metade eles responderam que foi uma nova visão. Também tem seguido aí de redução de custo e melhoria nos processos. Perguntamos também, frente a essas mudanças, como eles identificam o rendimento deles. E mais da metade informa que, a metade informa que o rendimento deles foi bom, ou seja, não sofreram maior impacto com relação a isso. Concluindo, com a pesquisa, foi permitida a percepção da importância da comunicação interna para o bom funcionamento da organização. A comunicação é o elemento que liga a visão e os novos objetivos traçados para toda a organização. A comunicação operando de forma devida, ela contribuirá para a organização se solidificar no momento de transição, trazendo legitimidade e segurança para todos, evitando assim os ruídos da comunicação e livrando de possíveis falhas de processo. Tendo assim respondido ao nosso objetivo, atingido o nosso objetivo, que é investigar se a comunicação interna pode ser um mecanismo, sim, ela pode. Ela fez a diferença nessa organização, como a gente pôde notar no questionário respondido. Nós identificamos os meios de comunicação utilizados pela organização. Também com esse trabalho nós temos aí, nós conseguimos mapear a eficiência dos processos da organização e também analisamos as necessidades e os desafios de mudança. Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Olá, me chamo Júlia Helena e a minha parceira de pesquisa é Jéssica Rayane. Nossa professora orientadora foi Fernanda Rodrigues e nós estamos apresentando nosso trabalho de conclusão de curso em Ciências Contábeis, trazendo como tema a calamidade pública e seus impactos no orçamento, um estudo de caso no estado do Rio de Janeiro em 2016. Quando o orçamento público começou a ser debatido, ele era visto como um instrumento de controle do poder legislativo sobre o poder executivo. Só que essa visão evoluiu e hoje entende a grande importância do orçamento
na tomada de decisão do gestor público, que pode levar o Estado à decadência ou à prosperidade. O orçamento público, durante sua execução, ele pode sofrer alterações, pois ele é autorizativo. E alguma dessas alterações pode ser influenciada por um decreto de calamidade pública, o que foi o caso do Rio de Janeiro em 2016, que se justificou pela economia em crise, pela queda de arrecadação e pela falta de eficácia das medidas tomadas para os ajustes das contas estaduais. Sendo isto, nós identificamos como problema de pesquisa quais foram os principais impactos no orçamento público por conta dessa calamidade pública financeira. E esse artigo se justifica pela necessidade de entender a conjuntura do que motivou o decreto e também para identificar quais foram esses impactos, para que a sociedade possa entender de uma maneira simples, objetiva e que possa auxiliar outras pessoas que desejam fazer novas pesquisas sobre esse caso ou questões equivalentes. E também é relevante por delimitar um assunto que marcou a história da nossa administração brasileira pública, e já que até 2019 7 estados decretaram calamidade pública financeira. O objetivo principal é identificar os principais impactos da calamidade pública no orçamento do Estado do Rio de Janeiro em 2016, e os objetivos específicos são conhecer o orçamento público, examinar a conjuntura que motivou o decreto e levantar os instrumentos orçamentários, relatórios e análises do período. Esse artigo é composto por resumo, introdução, pelo referencial teórico sendo dividido em 3 questões principais, que é falar sobre o orçamento público, sobre a calamidade pública financeira e os estudos relacionados, que traz estudos que tratam do mesmo tema. Ele também tem a metodologia, a análise de dados, as considerações finais e as referências. Pode passar. Sobre a metodologia, nosso objeto de estudo foi o relatório de contas do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de 2016, sendo elaborado pelo TCE do Rio de Janeiro, com a autora da conselheira relatora Mariana Montebello. Os dados buscados foram informações orçamentárias que tivessem a ver, estivessem ligadas ao decreto. A forma de coleta de dados foi documental, e o procedimento é o estudo de caso e também considera-se como uma pesquisa ex post facto, pois não tivemos uma manipulação dos dados intencionais das autoras. Nosso tipo de objetivos foi exploratório, a natureza de pesquisa é aplicada e a abordagem é qualitativa. Então, quando o Rio de Janeiro, quando houve o decreto, né, do Rio de Janeiro em estado de calamidade pública, ele foi autorizado a extrapolar alguns limites, né, e um deles foi um dos que a gente utilizou como objeto de estudo da nossa pesquisa, né. Então, aqui a gente tem o quadro 1, que está evidenciando todo esse gasto com despesa pessoal do Poder Executivo, né? Ele tem como limite máximo o 49%. E já que no segundo quadrimestre a gente já conseguiu avaliar que possivelmente haveria um extrapolamento. E no terceiro quadrimestre houve essa confirmação e finalizando com a porcentagem de 61,73% de extrapolamento. Aqui a gente avaliou os três anos, né? 2 anos anteriores do ano que a gente pegou para pesquisa, né? E foi um dos gastos que foi ultrapassado também. O limite máximo era de 200%, ele foi ultrapassado de 233,84% de dívida consolidada líquida sobre a receita líquida.
Aqui a gente tem a ilustração do impacto que foi uma receita extraordinária oriunda da União, né? Ela foi feita essa transferência por conta dos Jogos Olímpicos, né, para auxiliar nos gastos com a segurança pública. Então, quando houve esse decreto, mesmo o governo estando apto a fazer algumas ultrapassagens, né, de limite, ele ainda assim era obrigado a investir limites mínimos em áreas como educação e a saúde. E foi relatado como até uma impropriedade no relatório do TCE, que não foi utilizado esses limites mínimos nessas áreas que era importante ter tido. E também foi evidenciado um déficit financeiro no valor de 11 bilhões de reais, o que auxiliou também para estar afetando os exercícios posteriores, né, de 2017, 2018. E a principal limitação que a gente encontrou foi a ausência de uma legislação sobre o estado de calamidade financeira, tendo apenas para um estado de calamidade pública. E sugerindo para novos desenvolvimentos de pesquisa, a gente sugere que seja feita uma análise de relatórios orçamentários oficiais do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2020, devido à pandemia, né, do Covid, ou um trabalho comparativo das ações e dos resultados entre o Estado fluminense e os demais estados que decretaram calamidade financeira, de forma a verificar seus níveis de capacidade de resposta diante de uma crise. E muito obrigada. Boa tarde. Hoje iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pela professora Paula Cristina. Nossa dupla é composta por mim, Clementina Nissunda, e por Bianca Lopes. O tema do nosso trabalho são os impactos das fraudes nas empresas públicas, uma análise contábil na empresa Eletrobras. Então, para introduzir nosso trabalho, nós vamos falar sobre o problema, o objetivo e a justificativa da nossa pesquisa. Referente ao problema, as ações fraudulentas elas se tornaram corriqueiras em diversas áreas, principalmente nas entidades públicas. Então, com isso, nosso objetivo é analisar a situação econômica da Eletrobras, mostrando os impactos negativos, as medidas e dados para mostrar como ela foi afetada. A justificativa é que, com os crescentes casos de ações fraudulentas, esses atos vêm não só afetando o nosso país, mas também o mercado financeiro. A nossa metodologia, de acordo com a taxonomia de Vergara, se caracteriza pelos fins descritivo e explicativo. Descritivo, pois abordaremos o fenômeno da fraude apresentando exemplos de como ocorre, como preveni-las e suas consequências. E explicativo, pois apresentaremos os impactos sofridos por algumas estatais mediante ações fraudulentas, e o nosso estudo com a Eletrobras. Quanto aos meios, a nossa pesquisa é documental, pois analisamos demonstrações contábeis e relatórios. E bibliográfica, pois utilizamos diversos livros, sites oficiais e artigos, que nos deram suporte para todo o trabalho. Mas antes de falarmos sobre os impactos das fraudes, primeiro precisamos entender o que são fraudes. Fraude é qualquer ato de enganar, manipular, burlar, agir de má fé para obter quaisquer benefício próprio. Paródia, ele diz que na vida pessoal e no mundo dos negócios vão existir golpistas que vão se dedicar a pôr em prática diversos tipos de fraudes, armadilhas, sistemas e esquemas para enganar o próximo. E hoje existem diversos tipos de fraude. Nós temos como exemplo a fraude corporativa, que é geralmente praticada por membros da alta administração. Nós também temos a fraude fiscal, que são cometidas por pessoas tanto físicas quanto jurídicas, que é para diminuir os gastos com os impostos, que é a famosa sonegação fiscal. Nós também temos a fraude contábil, que é qualquer ato e estratégia de manipular ações contábeis. E como são descobertas essas ações fraudulentas? Existem duas maneiras principais para descobrir, através da perícia ou da auditoria. A perícia é utilizada em situações específicas,
quando já existe uma desconfiança de que algo não está de acordo, ou seja, é utilizado para esclarecer controvérsias. E a auditoria é realizada periodicamente, para manter a gestão da empresa funcionando perfeitamente, podendo ser específica ou não. O nosso trabalho aborda as empresas públicas, e uma fraude no setor público pode ser facilmente comparada às fraudes em grandes empresas. A principal diferença é que a contabilidade pública é voltada para fatos mensuráveis em moeda, capazes de afetar o patrimônio da União. O que isso quer dizer? Que uma fraude no setor público pode afetar todas as áreas do mercado. E no Brasil, ao longo desses anos, surgiram alguns casos de fraudes no setor público. Então, foram noticiados diversos casos de fraude ao longo dos anos. Nós temos alguns exemplos, como foi o caso do anúncio do orçamento. Esse caso ocorreu em 1989 e 1992, que envolveu o Congresso Nacional. Esse caso teve um rombo de aproximadamente 800 milhões de reais. Nós também temos o exemplo dos vampiros da saúde, que envolveu o Ministério da Saúde. Esse rombo foi estimado em 2,4 bilhões de reais. Esse caso aconteceu de 1990 a 2004. Nós temos um caso muito conhecido, que foi o Mensalão em 2005, que envolveu a Câmara Federal. Esse caso teve um rombo de aproximadamente 55 milhões de reais. Também temos os sanguessugas da saúde, que envolveu diversas prefeituras e o Congresso Nacional. Esse caso ocorreu em 2016 e teve um rombo de aproximadamente 140 milhões de reais. Em março de 2014, iniciou-se o que foi considerado pelo Ministério Público Federal como a maior iniciativa anticorrupção do Brasil, a Operação Lava Jato, que investigou as ações fraudulentas envolvendo empreiteiras, empresas públicas e operadores financeiros. Uma das envolvidas é as Centrais Elétricas Brasileiras S.A., a Eletrobras. A Eletrobras ela é a maior companhia do setor elétrico da América Latina. E ela é de capital aberto e seu acionista majoritário é o governo federal. A companhia ela foi alvo das investigações da Operação Lava Jato. Com isso, por iniciativa própria, a Eletrobras adotou medidas de investigações internas para colaborar com a Operação Lava Jato. E ela constatou em 2016 que realmente alguns valores eram indevidos. Isso está de acordo com a nota explicativa do mesmo ano. Ainda em 2016, a empresa teve alguns problemas com as ações na Bolsa Norte-Americana NYSE. E para avaliar esses prejuízos causados na empresa, nós vamos utilizar análises da DVA, demonstração do valor adicionado, do período de 2014 a 2019. Os indicadores utilizados foram os indicadores que avaliam a capacidade de geração de riqueza, como o potencial do ativo em gerar riqueza, que determina a capacidade do ativo a cada R$1 investido, e o potencial de receita de vendas em gerar riqueza, que determina a capacidade a cada R$1 de vendas. Além disso, utilizamos os indicadores que avaliam a distribuição do valor adicionado, que determinam quanto foi distribuído para cada conta da DVA, que são elas os gastos com pessoal, a remuneração de capital de terceiros, os tributos e a remuneração de capital próprio. Então, nessas tabelas de 2014 a 2019, nós podemos observar como a riqueza gerada pela empresa é distribuída. Então, através desses indicadores acima, como a Bianca ela havia falado. Então, nós podemos observar que em 2015, todos os índices, né, todas as análises, elas foram negativas. E nesse ano, 2015, estava no auge das investigações da Lava Jato. Em 2016, nós tivemos uma melhora. Em 2017 também, só que tivemos alguns índices negativos, não tanto quanto no ano de 2015 e também no ano de 2014, mas tivemos alguns dados negativos. Mas, conforme foram passando os anos, os índices, né, eles foram melhorando. Sabe-se que o envolvimento de uma empresa em fraudes pode acarretar diversos prejuízos à mesma. Com esses resultados, fica claro que não só durante as ações fraudulentas, como também após descobertas, já que após o início das investigações houve prejuízos significativos. Foi constatado através das análises contábeis e financeiras que milhões de reais foram desviados através do superfaturamento de preço, principalmente de empreiteiras ligadas à companhia e suas coligadas.
Na nota explicativa da Eletrobras 2016, podemos identificar a fala. Em 30 de setembro de 2016, a Eletrobras registrou como baixa de custos capitalizados no ativo imobilizado o total de R$ 211.123, representando valores estimados pagos indevidamente em períodos anteriores. Desse montante, R$ 143.957 já havia sido reconhecido como impairment em períodos anteriores, ocasionando a reversão dessa provisão. Com os avanços das investigações, alguns executivos receberam mandados de prisão e outros foram desconstituídos de seus cargos. Então, esse escândalo fez com que a companhia Eletrobras ela investisse em investigações internas para ver os possíveis prejuízos e possíveis envolvidos a partir de 2015. Em 30 de abril de 2018, foi encerrada a ação de investigação independente e todos os assuntos relacionados à Operação Lava Jato hoje são conduzidos internamente por intermédio de uma diretoria na Eletrobras chamada Governança, Risco e Conformidade. A Eletrobras também ela aceitou um acordo de leniência para ser ressarcida. Esse acordo foi feito com a Eletrobras, é uma das empreiteiras que ela fez acordo, e a Odebrecht ela destinou 162 milhões de reais a serem restituídos à Eletrobras. Mas só que esse valor vai ser pago em até 21 anos, mas ele é atualizado pela Selic. Então, o que nós concluímos com isso? Que as ações fraudulentas, por menores que sejam, causam danos enormes, não só para a empresa, né? No caso da Eletrobras, ela, além de ter esses valores que ela descobriu que foram desviados, ela tinha o risco de ter a credibilidade abalada. E, além disso, muitas pessoas, não só quanto da Eletrobras, quanto das empreiteiras que foram envolvidas, elas foram prejudicadas, porque muitas delas perderam seus empregos. E a companhia, com todo esse escândalo, foi obrigada a investir em medidas antifraudes, além da lei anticorrupção. E também em procedimentos para reparar os danos obtidos com tudo isso. Então, essas ações fraudulentas, elas causaram prejuízos de curto, médio e longo prazo. Obrigada.